Vitória do Corinthians no clássico hoje contra o Santos, 1-0. Gol do Yuri Alberto, marcou um outro golaço, mas foi anulado porque teve uma falta no início da jogada. Mas o Corinthians tá bem, pessoal. O Corinthians tá bem, vitória importante. E o time tava com alguns desfalques, principalmente o Memphis Depay. Então, vitória importantíssima, trabalho excelente do Dorival Júnior. E vamos ouvir o homem aqui depois dessa vitória no clássico contra o Santos, beleza? Vamos ouvir o Dorival. Deixa aquele likezão e já inscreva-se para vocês não perderem nenhuma coletiva do Timão, beleza? Vamos ouvir o Dorival. Eu queria entender se essa medida pelo 4-1-4-1, ou classifique como quiser, se ela é algo que você pensa porque a curto prazo é o sistema que mais extrai futebol do Corinthians, ou se essa é a sua ideia a longo prazo e você está dando continuidade ao sistema para que os jogadores ganhem afinidade com as respectivas funções. Obrigado. Eu vou até te pedir desculpas, tá? Mas assim, é muito raso a gente avaliar futebol por números. E eu não estou falando isso como uma crítica, espero que você entenda. 4-1-4-1 é um posicionamento atacando. Em que momento é um 4-1-4-1? Defendendo, ele é um 4-1-4-1? Olha, só na primeira fase. A partir do momento em que essa bola começa a entrar um pouquinho mais, ele se torna um 4-3-3, ele se torna um 4-4-2, que foi o que nós invertemos. Com 15, 17 minutos de jogo, nós invertemos para um 4-4-2. E depois tivemos que fazer mudanças de nomes dentro da própria partida, funções, enfim. A realidade é que faltava-nos as infiltrações. O último momento, nós tínhamos o controle da partida, o controle do jogo, mas não tínhamos as infiltrações. Por quê? Porque nós estávamos com vários jogadores passando da linha dos nossos meio-campistas, ou seja, à frente das duas linhas de marcação do Santos. Nós não íamos infiltrar de jeito nenhum. Então, o que nós precisávamos era que tivéssemos as correções. Só que, às vezes, dentro de campo, você não consegue passar uma informação, é muito difícil. E por isso que, para mim, avaliações de, olha, está jogando um 4-3-3, está no 4-4-2, isso daí é só um processo inicial, porque a partir do momento que a bola rolou, você já perde todo esse contexto. Então, o que nós tínhamos que ter tido é um preenchimento um pouco maior entre linhas do Santos, que nós não tivemos. Nós tínhamos os jogadores buscando bolas, às vezes, nos pés dos volantes, e isso dificultou a nossa infiltração. Aí sim eu poderia te dizer que nós estávamos jogando num 4-5-1 e não num 4-1-4-1, entendeu? Por quê? Porque nós deixamos de cumprir aquilo que nós havíamos trabalhado. Como é que o Dorival vai falar com os caras, com a torcida do Timão cantando os 90 minutos? Você tá maluco, pô. Tem como nem haver comunicação com os caras dentro de campo. Dorival, boa noite. José Edgar de Matos aqui do GE. Você acabou perdendo o Mateuzinho para o Clássico, né, nos últimos dias e optou pela escalação do Félix, né, às vezes fazendo uma função mesmo de lateral, às vezes fazendo um terceiro zagueiro ali mais pela direita. Queria saber, né, por que essa escolha, né, já que você poderia ter, por exemplo, o Léo Maná na função, ou até o Charles, que também já trabalhou, por que foi o Félix o escolhido para exercer essa função no Clássico contra o Santos? Obrigado. Bom, depois de um bom tempo, o Léo Maná volta, faz uma partida praticamente quase que 90 minutos. 2 dias e meio depois, ele estaria novamente em campo, marcando um jogador muito agudo, um jogador que infiltrava, que parte com bola dominada. Eu achei isso aí um risco muito grande. Félix vem treinando muito bem, vem se dedicando demais, merecendo aí uma oportunidade. Eu espero que o Félix continue nessa crescente que ele vem tendo. Fiquei muito feliz com a atuação dele, porque é um profissional que se dedica, que trabalha muito, e isso daí, para mim, não tem preço. Você poder ver um jogador desse nível, podendo voltar a jogar dentro de uma boa condição. Ele pode ainda evoluir, pode crescer muito, mas já foi bem diferente daquilo que eu vi na primeira apresentação dele aqui.
Dorival, boa noite, Lucas da Rádio Band News FM. Você falou sobre as mudanças que você fez táticas sem mudar peças, né? E do primeiro para o segundo tempo deu para a gente perceber um Corinthians criando muito mais. As chances mais perigosas vieram na segunda etapa, mesmo num período mais curto ali da virada até o gol do Yuri. Queria que você explicasse o que foi feito no intervalo, quais foram as principais mexidas e o quanto satisfez o segundo tempo em comparação com o primeiro hoje aqui. É que nós passamos a jogar entre linhas adversárias. E, a partir daí, nós começamos a ter uma aproximação um pouquinho maior. Com a aproximação, você tem troca de passes e aí sim você busca infiltrações. Quando você tem os seus 2 meias voltando, pegando bolas nos pés, praticamente, dos volantes ou zagueiros, você não tem esse homem chegando como um fator surpresa, provocando a linha adversária, tendo que buscar infiltrações, porque ele está muito recuado. Sim. E foi isso que aconteceu ao longo do primeiro tempo. Uma troca de passe morosa da nossa parte. Precisávamos acelerar essa troca de passe, acabou acontecendo, nos posicionamos corretamente, nos aproximamos dos homens de frente. E aí, Carrillo entrou por dentro para jogar, Martínez saiu pelo lado, abrimos o corredor para a passagem dos nossos laterais, e isso tudo aí contribuiu para o nosso crescimento. Nós começamos a ter volume de jogo e não só a posse pela posse. A pior coisa que tem no futebol é você ter uma posse falsa de bola. Sim. E foi, na minha opinião, foi o que aconteceu na primeira etapa. No segundo, nós corrigimos, muito em função das características dos atletas, mudamos algumas coisas, sim. Bidon passou a vir um pouquinho mais por dentro. Nós começamos a pesar a última linha adversária e, a partir daí, começamos a criar um pouco mais. Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. No início de trabalho, você disse nas primeiras coletivas que você tinha 2 pontos nesse início. Reduzir o número de gols sofridos da equipe do Corinthians e também resgatar a confiança de alguns jogadores. E eu não me lembro outros treinadores que passaram recentemente no Corinthians dar tanto espaço para o Maicon. E você deu até a tarja de capitão para o Maicon. Nesse recorte, já nesse início de trabalho, é mais positivo ou mais negativo essa participação do Maicon, tendo aí mais titularidade, mais minutos em campo, o Maicon nesse começo de trabalho? Não, são jogadores importantes. Eu tenho muita confiança no Maicon, pelo que eu já vi dele, pelo que ele já fez, inclusive nas vezes que atuamos contra, né? Eu sei que ele está ainda voltando e está readquirindo uma melhor condição. Eu acredito que ele vai atingir esse momento. Mas é um jogador importante, sim, assim como o Ranieri, que teve uma lesão muito séria no pé, ficou praticamente sem treinamentos até domingo hoje. Acho que só no sábado ele veio para campo e mesmo assim entrou em campo com dedicação, com entrega, como ele sempre o fez. O importante é que eles estão se respeitando, entendendo e procurando colaborar e contribuir de todas as formas, cada um no seu momento. Ranieri também é um jogador importante e que é um dos titulares da equipe por tudo aquilo que já fez dentro da equipe do Corinthians e com certeza continuará fazendo, independente de, nesse momento, Maicon estar atuando. Eu tenho muita confiança nos 2 jogadores. Você tá maluco, hein, pessoal? Dorival é inteligente demais, mano. Arruma o time dentro de campo e fora de campo, percepção de jogo. Tá demais o Dorival, hein? Tá fazendo um grande trabalho no Corinthians. Tomara que o Corinthians melhore cada vez mais aí no Campeonato Brasileiro. Vamos continuar ouvindo aqui o Dorival. Aqui, Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. O presidente Augusto Melo, na última sexta-feira, concedeu entrevista coletiva aqui mesmo na Neoquímica Arena e citou que não vai medir esforços para contratar na janela do meio do ano. Você já tem a noção dos reforços que vai pedir para o presidente Augusto Melo em relação a setores? Essa entrada do Félix Torres pode ser um indício que a lateral direita é um dos setores que mais preocupa? Obrigado. Eu falei que o Léo tinha jogado e 2 dias e meio eu não ia colocar em campo de maneira nenhuma, tendo um jogador perigosíssimo pelo lado, como Soteldo, um jogador de 1 para 1 impressionante. Então eu busquei uma opção. Se não fosse Félix, seria um outro atleta com certeza, mas não teria sido o Léo nesse momento. Tivemos um problema sério com o Matheus. Eu vou tentar saber o que realmente aconteceu, porque não pode. Ele viajou para o jogo do meio de semana e de lá para cá não treinou.
até então, e de repente ele nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta a sábado e, naturalmente, sem condições de vir para o jogo do domingo. Com relação a contratações, eu converso isso diariamente com o Fabinho, trocamos ideias a todo momento. O Corinthians está atento ao mercado, tudo dentro das possibilidades do clube, mas é natural que esses movimentos acontecerão na hora certa, respeitando todos os profissionais que aqui estão e, naturalmente, tentando melhorarmos ainda mais a qualidade do nosso grupo. Júnior, ainda aqui. Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria te perguntar se, nesse início de trabalho, né, você traçou alguma meta de jogos, número de jogos, digamos assim, para que a equipe se consolidasse em relação a um time titular, de fato, né? Porque a gente tem acompanhado que muitos torcedores estão ainda incomodados com esse certo rodízio que você tem proporcionado na equipe. Eu queria saber se você traçou essa meta, sei lá, 10 jogos, 15 jogos, 5 jogos, se existe isso na comissão técnica. Obrigado. Alex, não tem isso. Não tem isso. Eu falei para vocês que nós dependemos muito de uma equipe com energia em campo. Essa energia ela tem que vir daqueles que estão um pouco mais recuperados. Nós estamos trabalhando os dois grupos com a mesma intensidade, com os mesmos comportamentos, buscando a colocação de um ou de um outro nome a cada momento, dando a oportunidade a vários jogadores. Eu não me preocupo muito com uma equipe base. Essa equipe base ela vai sofrer variações a todo instante. O importante é que nós tenhamos a equipe passando confiança. Eu sinto que a equipe está evoluindo, está melhorando em muitos aspectos. Hoje nós tivemos um jogo difícil, tivemos paciência suficiente para trocarmos passes, mesmo faltando a infiltração no primeiro tempo, mas no segundo, já corrigido, nós criamos boas oportunidades de gol, encontramos o nosso gol. Estamos numa situação no campeonato que ainda requer cuidados, temos que ter muita atenção para que possamos nos aproximarmos o máximo possível desse primeiro pelotão que vem à nossa frente, e eu acho que a cada rodada as coisas vão melhorando um pouquinho. O que eu espero é que, a partir da nossa parada, né, nós possamos melhorar ainda mais, de um modo geral, o condicionamento da equipe, qualificarmos o máximo possível, inclusive apresentando trabalhos um pouco diferentes, opções que a gente possa usar ao longo da partida. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Além do que, nós temos jogadores importantes que estão fora de combate nesse momento, né? O Garro, que é um jogador diferenciado, Memphis, que fez uma lesão aí muito séria, uma torção brusca de tornozelo, e são jogadores muito importantes para a gente. E mesmo assim, eu acho que a equipe vem dando uma boa resposta. Eu acho assim, para tão pouco tempo, nós já jogamos aí 3 campeonatos praticamente com os 3 primeiros jogos que nós participamos aqui com o Corinthians. Não é fácil, não é simples. Teremos mais uma decisão na quarta-feira. E, mais uma vez, nós teremos uma equipe em campo que possa entregar energia, luta, dedicação. E vamos ficar atentos com tudo isso, porque o campeonato não para e nós não temos como alcançarmos uma recuperação. Talvez o Corinthians seja uma das poucas equipes que não vem tendo lesões musculares até então. E isso, para nós, é um ponto muito positivo, porque eu vejo a cada rodada uma equipe perdendo 2, 3 jogadores, atuando em campo, tendo necessidade de trocas praticamente no início das suas partidas, o que para a gente vem sendo um ponto positivo. Ainda não temos um equilíbrio, não temos uma regularidade, concordo, mas nós estamos no caminho. E o Dorival tá certinho, hein, pessoal? O Dorival tá certo demais. O Corinthians tem um elenco muito curto. Se sofrer com lesões aí, principalmente dos titulares, vai ficar difícil demais de repor. Então, dou toda a razão aí pro Dorival Júnior. Dorival, boa noite.
A minha pergunta ainda vai muito em cima disso tudo que você respondeu, porque o calendário é apertado e quarta-feira tem uma partida decisiva, um jogo de mata-mata, um jogo de volta contra o Novo Horizontino. E gostaria que você falasse um pouco, né, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, que foi a sua estreia, você trouxe uma equipe alternativa. Contra o Racing na semana passada, também uma equipe mais alternativa. Se você já tem uma ideia desse rodízio hoje, e se você vai levar uma equipe mais alternativa, se você vai trazer uma equipe mais próxima do que trouxe hoje com o Santos, mesmo com essa proximidade. E na sua última resposta você falou do Garro e do Memphis. Se você puder atualizar um pouco o cenário dos dois, o Garro que já está em transição, da última vez você foi questionado sobre isso, ele não tinha iniciado a transição. Então, qual é a condição atual do Garro? E se essa situação do Memphis ela é grave, se pode, por exemplo, até gerar uma questão cirúrgica, já que foi ligamentar? Não tem questão cirúrgica, eu estou até me adiantando aqui ao departamento, mas não tem essa necessidade. O Memphis ele teve uma torção muito forte de tornozelo, um inchaço grande, absurdo até. Talvez o tenhamos aí no meio de semana já em condições de poder iniciar trabalhos. Ele está tentando acelerar o máximo possível. Hoje já estava bem mais enxuto, mas ainda talvez não em condições. O Garro começa a voltar agora aos trabalhos, está praticamente aí iniciando essa transição. É um fato importante, confiamos aí que ele recupere o mais rápido possível, na totalidade a sua melhor condição, e quem sabe ainda possamos tê-lo aí por uma ou duas partidas antes da virada, tanto da data FIFA quanto da parada para o Mundial de Clubes. Tá, então, pessoal, conferimos a entrevista coletiva do Dorival Júnior, que está fazendo um trabalho excelente desde que chegou no Timão. Hoje, vitória no clássico contra o Santos, 1-0, gol do Yuri Alberto aos 66 minutos do segundo tempo. Teve a expulsão também do Escobar do Santos lá na partida, que tá gerando repercussão demais. Já comenta aí sobre essa expulsão do jogador do Santos. Vamos dar uma conferida aqui nos próximos jogos. Próximo jogo do Timão vai ser na Copa do Brasil, jogo em casa, né, Neoquímica Arena. Vai ser na quarta-feira, dia 21 de maio, às 9h30 da noite. O pós-jogo você confere aqui no canal, então não esqueça de se inscrever. E depois, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai visitar o Galo Mineiro, o Atlético Mineiro, sábado, dia 24 de maio, às 9h da noite. Beleza, pessoal? Tamo junto, comenta aí sobre essa vitória importantíssima do Timão, que agora tá com 9 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas na 8ª colocação aí do Campeonato Brasileiro, beleza? Dorival tá fazendo um grande trabalho, início aí já tá bem demais na minha opinião. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí, beleza? Tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!